When there's nothing you can say, allow the time to slip away. Oh yeah, just let it go. Olá, corredores e viajantes! Eu sou o Jaime do canal Pronto para Correr e, como puderam ver, estou aqui em Cardiff, que é a capital do país de Gales, para correr a meia maratona. Porém, claro, irei levar vocês comigo para conhecer os principais pontos turísticos daqui, um pouco da sua história e algumas curiosidades. Então, para começar, bora lá para a linha de largada da prova, que fica bem aqui em frente ao principal ponto turístico da cidade. Estamos aqui já alinhados na linha de largada da meia maratona de Cardiff. E em poucos minutos, em menos de 3 minutos, vai começar a corrida. E como podem ver, estamos aqui em frente ao Castelo de Cardiff, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, primeiramente, vamos lá ver a largada da meia maratona e depois confira um pouco mais sobre o Castelo de Cardiff. Silence matters more than anything before. I say I'll always know. May everything become one thing. Para entender melhor o Castelo de Cardiff, tenho que contar sobre a sua construção ao longo da história. Assim como grande parte da Europa, durante os últimos séculos da Antiguidade, o que é hoje o país de Gales fazia parte do Império Romano. E os romanos construíram uma fortificação aqui nesse lugar no ano 55 d.C. Então temos a queda do Império Romano, o fim da Idade Antiga e o período que conhecemos como invasões bárbaras. Todo mundo deve lembrar pelo menos um pouco sobre isso lá das aulas de história da escola. E entre os chamados povos bárbaros estão os anglos e os saxões, que ocuparam o que é hoje a Inglaterra. Porém, eles não conseguiram invadir o país de Gales. Isso porque os celtas, que são o povo nativo daqui, podemos assim dizer, conseguiram aproveitar as condições montanhosas do terreno para se protegerem e não permitiram que fossem invadidos. Isso explica hoje termos um país bilíngue que, além do inglês, também tem o galês como sua língua oficial, além de ser um povo muito orgulhoso da sua origem, identidade e tradições. Mas voltando ao castelo, o que vemos aqui hoje não é essa fortificação romana do primeiro século, mas sim muralhas construídas no século XI, construídas exatamente em cima das ruínas romanas. Porém, dá para ver que em parte das muralhas temos restos do assentamento romano, pela diferença nítida que vemos nos blocos. E uma curiosidade interessante é que o país de Gales é o país com o maior número de castelos por área territorial no mundo. E isso foi resultado principalmente da conquista de Gales pela Inglaterra, já que no final do século XIII, o rei Eduardo I, que derrotou o último príncipe independente de Gales em 1282, fez como estratégia para manter os galeses sob controle e manter o país de Gales como parte do seu reino, ele saiu construindo uma enorme quantidade de castelos. E cerca de 250 anos depois, em 1536, o país de Gales foi legalmente anexado à Inglaterra por um decreto de união. E outra curiosidade é que o rei Eduardo I não só saiu construindo castelos, mas também fez uma jogada política, que foi nomear o seu filho primogênito como príncipe de Gales. Dessa forma, desde 1301, é costume que o próximo na linha sucessória ao trono inglês seja nomeado pelo monarca como príncipe de Gales. Ou seja, o atual rei Charles III era antes príncipe de Gales, já que foi nomeado em 1558 pela sua mãe, a rainha Elizabeth II, que faleceu semanas atrás. E já no seu primeiro pronunciamento como rei, Charles III nomeou seu filho William, que é o próximo na linha sucessória, com o título de príncipe de Gales. Mas vamos voltar lá para a corrida, que depois eu volto aqui ainda para mostrar esse palácio magnífico, construído séculos depois, aqui dentro dos muros do castelo. E logo aqui, já depois da largada, bem perto do Castelo de Cardiff, temos o Principality Stadium, que eu vou contar um pouquinho sobre ele e sobre os esportes aqui do país de Gales para vocês. Esse é o Principality Stadium, que foi inaugurado em 1999 para receber a final da Copa do Mundo de Rugby. Aliás, o rugby é o esporte mais popular daqui.
O estádio tem a capacidade para 74.500 espectadores, sendo esse o terceiro maior estádio do Reino Unido. Porém, quando ele foi construído, era considerado maior. Mas depois tivemos a reforma e ampliação do Old Trafford, do Manchester United, que é um pouquinho ainda maior, e depois ainda tivemos a inauguração do novo estádio de Wembley, em Londres, com capacidade para 90 mil pessoas. A maioria dos jogos que acontecem aqui são de rugby. Isso porque o time de futebol da cidade, o Cardiff City, tem o seu estádio próprio. Mas a seleção nacional do astro Gareth Bale costuma mandar seus jogos aqui. E o próprio Bale foi campeão da Liga dos Campeões da temporada 16-17 nesse estádio, quando o Real Madrid venceu a Juventus na final por 4-1. E falando ainda em futebol, estamos a pouco menos de 2 meses para a Copa do Mundo do Catar. E teremos o país de Gales disputando a sua segunda Copa do Mundo, 64 anos depois da primeira participação. Eles jogaram somente a Copa do Mundo de 1958, quando foram eliminados pelo Brasil nas quartas de final por 1-0 com um gol de Pelé. 2 jogos depois, o Brasil seria campeão mundial pela primeira vez. Estamos agora cruzando a barragem aqui da Baía de Cardiff, da Cardiff Bay, e eu vou mostrar a vocês um local de grande importância histórica, social, econômica e até mesmo política, que mudou a história de Cardiff para vocês, que é o carvão mineral. Então, vamos para lá, para onde era a bolsa de valores, podemos assim dizer, que negociava o carvão mineral, que eu vou te contar um pouquinho da importância do carvão para a cidade de Cardiff. Esse prédio aqui atrás, que hoje funciona como hotel, foi construído em 1888 como uma espécie de bolsa de valores, em que negociava principalmente carvão mineral. E nós precisamos falar sobre o carvão para entender a sua importância para a cidade de Cardiff. Até 1955, Cardiff não era a capital do país de Gales, e dessa forma, Cardiff é então a capital mais nova de todos os países europeus. E para falar a verdade, foi só 50 anos antes disso, em 1905, que Cardiff passou a ser reconhecida como uma cidade. Antes, era apenas uma vila. E todo esse crescimento de ascensão à cidade ao título de capital do país se deu por causa da extração de carvão. O porto da cidade era o maior porto de carvão do mundo. E nesse prédio aqui atrás, podemos dizer que era onde era definido o preço do carvão no mercado mundial. Eles estimavam que circulavam diariamente nesse prédio cerca de 10 mil pessoas. Porém, esse período minerador foi chegando ao fim e desde 1964 o país já não exporta mais carvão. E assim precisou passar por um processo de modernização da economia, que atualmente se baseia principalmente no setor dos serviços. E o setor do turismo também vem crescendo cada vez mais. E essa igrejinha aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que na realidade não é bem uma igreja, é também um dos pontos turísticos daqui da cidade de Cardiff. Confere aí! Essa é a Norwegian Church, ou traduzindo, Igreja Norueguesa. Essa igreja foi construída no século XIX com o patrocínio de marinheiros noruegueses. E para quem assistiu meu último vídeo do canal da Meia Maratona de Copenhague, sabe da adesão dos países nórdicos à reforma protestante. E já pode imaginar que essa aqui então é uma igreja luterana. Mas por que eu disse que era e não é?
Isso porque esse edifício funcionou como templo religioso por mais de 100 anos. Nesse período, serviu até mesmo como abrigo para os marinheiros noruegueses durante a Segunda Guerra Mundial, que não podiam voltar para casa por causa da ocupação nazista. Mas com o declínio das exportações de carvão, os marinheiros noruegueses pararam de manter financeiramente a igreja na década de 1960. E na década seguinte, a igreja luterana encerrou aqui os seus trabalhos. Anos depois, esse templo chegou a ser desmontado, até que em 1992 foi reconstruído e reinaugurado. E desde 2006, a sua administração foi passada à Prefeitura de Cardiff. E na atualidade, esse edifício é utilizado como um centro de artes, que tem uma galeria de arte e um café. E ali atrás temos o Pier Head Building, que é também um dos edifícios importantes daqui. Vou contar para vocês. E a outra construção aqui da Cardiff Bay, que remonta à época da grande movimentação do porto da cidade, é essa aqui atrás, o Pier Head Building. Esse edifício era onde funcionava a sede da companhia que administrava o porto. Foi construído em 1897 em estilo franco-gótico, que era bastante popular naquela época. E com essa cor meio vermelho alaranjado, certamente ele chama bastante atenção. Como curiosidades, o seu relógio tem o apelido de Baby Big Ben. E o prédio, hoje em dia, funciona como um local de eventos e conferências da Assembleia Nacional do país de Gales. E por falar nisso, o prédio do Parlamento galês fica aqui ao lado e foi inaugurado em 2006. E ali atrás temos o Wales Millennium Center, que eu vou contar um pouquinho para vocês. É um edifício moderno, muito interessante. Confere aí. Esse belo edifício aqui atrás é o Wales Millennium Center, que tem um teatro principal com 2.500 lugares e dois menores com 350 e 250 lugares. Esse prédio é a sede da Orquestra Nacional de Gales e também de companhias de ópera, dança, teatro e literatura. Como podemos ver pelos seus traços arrojados, esse é um edifício moderno, que foi inaugurado em duas fases, a primeira em 2004 e a segunda em 2009. E o que certamente mais chama atenção é essa sua fachada principal, feita em chapas de aço revestidas com óxido de cobre, com vitrais que trazem versos que revelam a ambição cultural desse centro nas duas línguas do país, o galês e o inglês. Aqui do lado esquerdo, em galês, que nem vou tentar pronunciar, está escrito: criando a verdade com o vidro da fornalha da inspiração. E do lado direito, In These Stones Horizons Sing, ou traduzindo, nessas pedras horizontes cantam. Lembra que eu falei que eu ia ainda voltar no castelo para mostrar um palácio incrível que tem lá dentro? Então, vamos lá, vamos conferir esse palácio, que daqui a pouco também eu tô indo para lá. A corrida termina ali pertinho do castelo. Confere aí sobre o palácio. Esse aqui atrás é o Palácio Vitoriano que temos aqui dentro do Castelo de Cardiff. E quando dizemos vitoriano, é porque foi construído na época do reinado da Rainha Vitória.
Mas apesar de ter também uma história muito interessante, o tema aqui não é essa rainha que é conhecida como a avó da Europa, mas sim esse palácio neogótico que é considerado por muitos como a obra-prima desse período vitoriano. Esse palácio foi construído a mando do Sir John Stuart, conhecido também como o terceiro Marquês de Bute. E como podem imaginar, até mesmo pelo seu título, ele veio de uma família rica. Mas foi a exploração de carvão que fez a sua fortuna aumentar muito mais. E todo esse dinheiro possibilitou a construção desse luxuoso palácio que eu poderia dizer que é até mesmo megalômano. Temos aqui uma construção do final do século XIX, mas que traz elementos considerados que saíram até mesmo de conto de fadas de tão absurdo que a coisa é. Numa sala parece que estamos numa construção da Idade Média, enquanto em outra somos transportados para outro período e outro tipo de inspiração. Acho que megalômano realmente é o melhor adjetivo para descrever esse projeto. E dentre todas as divisões do palácio, para mim a que mais chama atenção, sem dúvidas, é a luxuosa Sala Árabe, que é revestida com folhas de ouro que valem cerca de 8 milhões de libras. Realmente um absurdo. E uma história bem engraçada é que o arquiteto responsável pelo projeto, o inglês William Burgess, era descrito pelas pessoas da sua época como uma pessoa com uma imaginação desenfreada e com propensão ao consumo de ópio. Se esse projeto aqui teve o uso de entorpecentes para alimentar essa imaginação desenfreada, isso não dá para saber. Mas se a ideia era construir um palácio absurdo de tão imponente e luxuoso, isso ele conseguiu, sem sombra de dúvidas. E na visita aqui no castelo, também passamos por túneis entre as muralhas, que foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial como proteção da população contra o bombardeio de aviões nazistas. Estima que quase 2.000 pessoas buscavam abrigo aqui durante os ataques. E esses túneis estavam bem preparados, contando com enfermaria, banheiros e cozinha. I'm all alone in this ghost town. In truth be told, it's cold and profound. Yeah, I'm all alone inside this home with no one else around. And it feels as though I'll never be found. Sometimes I see them walking by. It always makes me wanna cry. E lá vamos nós para o último quilômetro da prova. E tem ainda uma curiosidade muito interessante, talvez a mais interessante de todas, que é porque um dos símbolos do país de Gales é um dragão vermelho. Ele está até na bandeira do país. Então vamos lá, de volta pro castelo, que em frente o dragãozinho que tem lá, eu vou contar essa lenda para vocês. Confere aí. I'm feeling rather down about now. A sky of storms and pouring rain clouds. Yeah, I'm all alone and all I know is you're not coming round. And it feels as though it's holding me down. E como eu particularmente gosto de curiosidades, essa é bem interessante. Porque um dos símbolos de Gales é esse aqui, um dragão vermelho. Como o dragão é um animal mitológico, então essa explicação também vai se passar muito por lendas e mitos. Mas numa coisa parece existir um consenso, e se tratar de algo real, que desde a ocupação romana dessa região era utilizada uma bandeira com o dragão. Mas lembra que eu disse que com a queda do Império Romano o povo galês conseguiu defender o seu território da invasão dos bárbaros? Pois é. A partir disso, também começam a surgir lendas. E uma dessas lendas conta que existiam 2 dragões, um vermelho e um branco. O vermelho simbolizava os galeses e o branco os bárbaros anglo-saxões, que queriam invadir essa região. E a lenda conta que quando esses 2 dragões lutavam, todos que ouviam essa luta, que era bem barulhenta, ficavam inférteis. Não só os seres humanos, mas também animais e plantações, tudo ao redor. E um rei, então, descobriu que deveria armar uma armadilha para esses dragões, deveria mandar embebedá-los com hidromel e assim adormecê-los, e depois enterrá-los adormecidos. Então, tempos passaram e esse local é esquecido e abandonado. E tempos depois, um governante foge para o país de Gales para escapar dos invasores anglo-saxões da Inglaterra. E então chega nesse local e tenta construir uma cidade para ficar ali.
Porém, as estruturas sempre desabam. Então, os ditos sábios da época recomendam que sacrificasse um menino órfão, para que o sangue do menino purificasse o local e permitisse a construção de uma fortaleza. Quando encontraram um menino para fazer tal sacrifício, esse menino, que possivelmente tinha visões e profecias, conta que ali embaixo existiam 2 dragões enterrados e que o branco seria brevemente derrotado pelo dragão vermelho. E o menino em questão é o famoso mago Merlin, que mais tarde se tornaria conselheiro do mitológico rei Arthur. Pois é, um dos símbolos dessa defesa contra os bárbaros foi o rei Arthur. Sim, ele mesmo, aquele das histórias da Távola Redonda e da Excalibur. E dizem que o rei Arthur, que é galês, também utilizava como símbolo o dragão vermelho. Possivelmente existiu sim o rei Arthur, mas claro que quase tudo que já ouvimos e conhecemos sobre ele também é mais uma narrativa mitológica. Hoje em dia, o dragão vermelho está estampado na bandeira do país de Gales. E o povo galês tem muito orgulho desse símbolo nacional. E, curiosamente, na bandeira do Reino Unido, somente a bandeira galesa não é representada. Isso porque, na construção da bandeira, foi considerada que fazia parte da Inglaterra e estaria também representada pela Cruz de São Jorge da bandeira inglesa. Se eu fosse galês, eu não estaria muito contente com isso. E falando em política, existe um crescimento nos últimos tempos do Partido Nacionalista Galês e de movimentos que buscam a proclamação da independência do Reino Unido e do estabelecimento do país de Gales como um Estado nacional autônomo. Por toda a história, desde a Idade Média, vemos que o povo galês, apesar da proximidade e união com os ingleses, tem também lá suas diferenças. Mas se isso pode se tornar uma independência futura, isso eu não sei. Mas também quase ninguém acreditava, tempos atrás, na saída do Reino Unido da União Europeia. Esse assunto certamente será um dos diversos desafios políticos do novo monarca britânico. E por coincidência eu pude hoje aqui presenciar essa gigante manifestação a favor da independência do país de Gales. São muitas e muitas pessoas aqui na rua. Já tem uns 10 minutos que eles estão passando e tem muita gente aqui ainda para trás. Podem só ver aqui, olha. E está entregue a 4ª Super Half. Meia Maratona de Cardiff 2022 vai terminar agora. Bora lá cruzar essa linha de chegada. E vamos lá pegar essa 4ª medalha. Thank you. E aqui tá ela, a 4ª Super Half. De volta a casa, é hora de fazer um recap rápido aqui para você que pensa um dia correr a meia maratona de Cardiff. Para começar, devo dizer que Cardiff é o destino turístico menos badalado entre as 5 cidades do circuito das Super Halves. Eu não conhecia o país de Gales e, por fazer parte do circuito, foi uma ótima oportunidade para eu conhecer o país. E a cidade de Cardiff não só atingiu as minhas expectativas, como posso dizer que até mesmo superou. Espero que eu tenha conseguido mostrar pelo menos parte disso nesse vídeo de cobertura que eu fiz. Eu gostei bastante da atmosfera da cidade, que é bem tranquila, muito diferente das grandes cidades inglesas. Sobre a prova, ela tem o selo Elite da World Athletics, assim como todas as outras 4 Super Halves. A diferença dessa prova para as outras 4 é que todas as outras 4 têm histórico de quebra de recordes mundiais da distância. Só a meia maratona de Cardiff é que não tem. Porém, o que credenciou essa prova para ser uma Super Half foi já ter sido sede do Campeonato Mundial de Meia Maratona lá em 2016. Sobre o percurso, ele é predominantemente plano, com 2 subidas assim mais pronunciadas. Uma subida mais longa, mas não tão íngreme, que fica na milha 3, e uma subida bem íngreme, mas mais curta, que fica na milha 20.
E por estar na última milha, ela demanda um pouco mais de esforço devido a estar já nessa altura da prova. Ah, e como devem ter notado aqui na minha fala, por estarmos no Reino Unido, a distância da prova é marcada principalmente por milhas. Já sobre as condições climáticas, não só no país de Gales como em toda a Grã-Bretanha, isso é bem complicado. De uma hora para outra pode o céu aberto se transformar em chuva. Durante a prova tivemos uma temperatura até agradável por volta dos 15 graus, com sol e sem chuva. Porém, pouco antes da prova, choveu bastante, e por isso o chão estava molhado e em alguns lugares até mesmo tinham poças. Nas ruas temos sim o público apoiando, mas as pessoas estão concentradas principalmente nas regiões mais centrais e turísticas. Em parte do trajeto não teremos assim apoio do público. No entanto, devido ao elevado número de corredores, sempre você correrá com uma pessoa ao lado, independente do ritmo que você corra. E por falar nisso, muitas pessoas fazem essa prova até mesmo caminhando ou alternando caminhada e corrida. Isso porque temos um tempo limite de 4 horas e meia para completar a prova, bem acima das tradicionais 3 horas que costumamos ver por aí. Isso se deve principalmente porque temos a participação de muitas pessoas através das vagas destinadas à caridade, o que é bem tradicional no Reino Unido. E por falar nisso, caso você queira se inscrever um dia para correr essa prova sem ser por caridade, quando a edição do ano anterior terminar, vá para o site e faça sua inscrição. Isso porque essa prova costuma esgotar relativamente rápido, e depois só sobrarão as vagas destinadas à caridade. Mas se você tem condições de entrar por uma vaga destinada à caridade, essa é uma atitude muito bacana. Se quiser, basta pesquisar mais informações no site da prova. Os lances iniciais por essas vagas costumam ser entre 200 e 300 libras, mais o valor de inscrição da prova. E por falar nisso, as inscrições gerais custam atualmente 46 libras. E uma coisa importante de eu dizer aqui é que essa prova não tem uma feira propriamente dita, mas sim tendas que ficam ali na área de concentração e dispersão da prova. E no sábado devemos buscar o nosso número de peito nessas tendas. E eles nos entregam só um envelope com o número de peito e uma revista com informações sobre a prova e a cidade. Nem a camiseta você pega nesse dia. Isso porque essa camiseta da prova só é entregue depois que você termina, bem como a medalha da prova. E nem precisa perguntar se eu recomendo correr essa prova. É claro que sim. Assim como eu recomendo que corram todas as provas do circuito das Superhalves. Porém, os preços no Reino Unido são um pouco mais altos do que a média, principalmente quando pensamos em hospedagem e alimentação, mais ou menos como os preços da Dinamarca que eu falei no último vídeo. E essa aqui é a medalha da minha 4ª Superhalf desse ano. E em 2 semanas embarco para Valência, na Espanha, para completar esse circuito. Tá chegando a hora e não vou mentir, eu tô ansioso. Obrigado por me acompanharem nessa aventura, espero que tenham gostado de mais essa prova e, claro, por aqui sempre, pronto para correr.